Imagine que você pega um simples copo de vidro, enche com um pouco de água e coloca dentro algo que parece comum, quase insignificante. Mas ao longo de 7 dias, algo começa a mudar diante dos seus olhos. Pequenas bolhas aparecem, um leve verde brota, e a vida, aquela que parecia adormecida, desperta de novo. O que parecia apenas um recipiente com água se transforma em uma cena de pura magia natural. E tudo isso sem produtos caros, sem truques impossíveis, apenas com a força viva da natureza, que sabe muito bem como se reinventar quando encontra o ambiente certo. Hoje, você vai descobrir o poder de colocar algo na água e simplesmente deixar a milagre acontecer. Muita gente subestima o poder da água. Ela é vista só como um recurso, né? Algo que usamos no dia a dia menos para regar, limpar, cozinhar menos mais. No fundo, a água é o fio invisível que liga toda a forma de vida. Ela carrega energia, nutrição, oxigênio e, quando usada da forma certa, é capaz de transformar o que parecia perdido em algo vibrante e cheio de cor. E é justamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos começar com algo simples, mas que sempre surpreende: colocar talos e folhas na água. Você já reparou como certas plantas conseguem renascer só de um pedacinho mergulhado? Pegue, por exemplo, um ramo de manjericão fresco, corte logo abaixo de um nó, retire as folhas de baixo e coloque o talo em um copo de vidro com água limpa. Em poucos dias você vai ver as raízes brancas começando a surgir como pequenos fios de vida. É quase hipnótico assistir a isso acontecendo. E o mais incrível é que esse mesmo princípio vale para várias outras plantas. Hortelã, alecrim, manjericão, cebolinha, até mesmo o alho e o gengibre. A água é o gatilho que desperta o instinto natural de sobrevivência da planta. Ela sente a umidade, identifica os nutrientes e ativa o processo de regeneração. E aqui está um segredo que muita gente não sabe. A qualidade da água faz toda a diferença. Se você usar a água da torneira cheia de cloro, pode atrasar o processo. Mas se deixar essa água descansar por um dia antes de usar, o cloro evapora e o ambiente se torna muito mais favorável. A natureza não gosta de pressa. Ela gosta de equilíbrio. Por isso, cada detalhe conta. Um copo transparente, um lugar com luz indireta e pronto. Você acabou de criar um pequeno laboratório vivo dentro da sua casa. Agora imagine repetir esse processo com um simples pedaço de batata doce. Corte um pedaço com os olhinhos e coloque num copo com água, deixando metade submersa e metade exposta. Em poucos dias, ela começa a criar raízes na parte de baixo e brotos verdes na parte de cima. É uma das experiências mais recompensadoras de se observar. E o mais bonito é que isso não é magia no sentido sobrenatural, é magia biológica. A planta entende que está em um ambiente úmido, que tem condições para viver e começa a se regenerar. É a própria vida respondendo com gratidão. Outro exemplo fascinante é o da cenoura. A maioria das pessoas joga fora as pontinhas das cenouras depois de cozinhar, mas se você colocar essas pontas em um pratinho com um pouquinho de água, algo surpreendente acontece. As folhas começam a brotar de novo. Não é o suficiente para formar outra cenoura inteira, claro, mas é um lembrete poderoso de como a vida é persistente. A água desperta aquilo que ainda pulsa. E, falando em regeneração, existe uma planta que parece feita para esse tipo de experimento. A jiboia, se você cortar um pedacinho do caule e colocar na água, ela simplesmente não para de crescer. As raízes se espalham, o verde fica mais intenso e a planta ganha uma nova vida. É como se dissesse: me dá só um pouco de água e eu cuido do resto. E ela cumpre essa promessa. Mas o mais interessante de tudo é o que acontece com a energia do ambiente. Quando você tem um recipiente com plantas enraizando na água, não é só a planta que muda o ar em volta. Parece mais leve, a casa fica mais viva. Existe uma troca sutil ali. As folhas liberam oxigênio, a água umedece o ar e tudo ganha um toque de harmonia. É por isso que tantas culturas antigas acreditavam que a água era um canal de purificação e renovação. E de certa forma, estavam certas. Agora, se você quiser ver uma transformação ainda mais rápida, experimente colocar cebolas ou alhos na água. Basta colocar a base onde ficam as raízes secas num recipiente com um pouquinho de água. Em menos de uma semana, você verá brotos verdes subindo. E sim, você pode usar esses brotos na cozinha. Eles são saborosos,
nutritivos e crescem praticamente sozinhos. O segredo está em manter a água limpa e trocar a cada 2 ou 3 dias. Mas existe um momento em que a mágica realmente se revela por volta do 4º ou 5º dia. Quando o primeiro sinal de vida aparece, é nesse instante que a gente percebe como o simples ato de colocar algo na água pode despertar uma sensação de conexão profunda com a natureza. Você não está apenas cultivando uma planta, está participando do ciclo da vida, testemunhando o renascimento diante dos seus olhos. E aqui vai uma curiosidade científica que explica essa magia. Dentro de cada pedacinho de planta existe um conjunto de células chamadas meristemas, responsáveis pelo crescimento. Elas são como pequenas centrais de comando que, ao detectar água, ativam genes específicos que estimulam a formação de novas raízes. Então, o que parece um milagre é, na verdade, a expressão pura da inteligência natural. Você também pode testar isso com folhas de alface, talos de aipo, ou até mesmo com abacaxi. Sim, o topo do abacaxi, aquele que normalmente vai para o lixo, pode renascer se colocado na água. É só retirar as folhas de baixo, deixar o miolinho submerso e esperar. Em cerca de uma semana, as primeiras raízes aparecem e o ciclo começa de novo. A natureza não desperdiça nada, ela apenas recomeça. Mas o mais lindo é o que essa prática desperta dentro da gente. Observar uma planta brotando na água ensina paciência. Nos lembra que as transformações mais poderosas não acontecem de um dia para o outro, e sim, gota a gota. Cada raiz que nasce é um lembrete silencioso de que a vida encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. E sabe o que é ainda mais curioso? Vários estudos mostram que ter plantas enraizando na água dentro de casa melhora a qualidade do ar e até ajuda a reduzir o estresse. A presença da natureza, mesmo em um copo, muda o nosso estado emocional. É como se aquela pequena dose de verde dissesse: calma, tudo se renova. Então, que tal começar o seu próprio experimento hoje? Escolha algo simples, um galinho de manjericão, uma pontinha de cebolinha ou até mesmo uma folha de batata doce. Coloque na água e observe. Tire uma foto no primeiro dia e outra no 7º. Compare. Você vai se surpreender com o resultado. E o mais interessante é que, depois disso, dificilmente você vai conseguir olhar para um copo d'água da mesma forma. Vai lembrar que ali pode existir um pequeno universo em movimento, um ciclo inteiro começando do zero. E se quiser dar um toque especial, use recipientes de vidro transparentes. Eles deixam você ver tudo, o crescimento das raízes, a formação das bolhas de oxigênio, a mudança da cor da água. É quase terapêutico acompanhar. E a cada nova experiência, você aprende mais sobre o comportamento das plantas e sobre si mesmo. E aqui vai uma dica extra. Se quiser acelerar o processo, adicione algumas gotinhas de água de arroz ou um pedacinho de carvão vegetal. A água de arroz contém amido e minerais que nutrem as raízes, e o carvão ajuda a manter a água limpa por mais tempo. É uma combinação simples, mas poderosa. Com o tempo, você vai perceber que cada planta tem sua personalidade. Algumas crescem rápido e parecem ansiosas por viver, como a hortelã. Outras são mais lentas, mais reservadas, como o alecrim, que precisa de um pouco mais de paciência. E tudo bem, cada uma tem seu ritmo, e respeitar isso é parte da beleza do processo. No final, a mensagem é simples, mas profunda. Colocar algo na água é um ato de fé na vida. É acreditar que mesmo quando tudo parece estático, a transformação está acontecendo, silenciosa, invisível, mas constante. E quando o 7º dia chega e você vê o resultado diante dos seus olhos, não tem como não se emocionar. Agora me conta, qual planta você vai testar primeiro? Vai escolher algo da sua cozinha ou vai se aventurar com uma folha esquecida no jardim? Deixa aqui nos comentários o que você vai colocar na água e volta daqui a 7 dias para me contar o resultado. Quero muito saber o que aconteceu na sua experiência. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, se fez você olhar para a natureza com novos olhos, deixa o seu like, isso me ajuda demais a continuar trazendo essas descobertas incríveis. Se inscreve aqui no canal para não perder o próximo vídeo, porque na próxima semana eu vou te mostrar como transformar restos de plantas em um mini jardim aquático que cresce praticamente sozinho. Então já ativa o sininho, prepara seu copo de vidro e deixa a natureza fazer o resto. Porque quando você coloca isso na água e dá um pouquinho de tempo, a magia, a verdadeira magia da vida
simplesmente acontece.